Nós vamos passar de imediato agora ao painel com o tema A Sociedade a partir do Bem Comum, que abordará 3 enfoques: o papel da pessoa humana, o papel do Estado e o papel da Igreja. Nós convidamos para compor o palco como mediador deste painel o Dr. Marcos Fernando Zimmer. Marcos Zimmer é pedagogo, teólogo e doutor em educação pela Universidade da Corunha, na Espanha. Tem especialização em administração e planejamento para docentes e é o reitor da UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Convidamos agora os nossos painelistas. Vambert de Lorenzo. Vambert de Lorenzo é doutor em Filosofia do Direito e mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela URGS, professor na pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado na UX e na Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É membro da Cátedra Internacional, Lei Natural e Pessoa Humana na Pontifícia Universidade Católica Argentina, Santa Maria de Buenos Aires. Também convidamos para compor o nosso painel Carlos Reverbel. Carlos Reverbel é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito na área de Direito do Estado pela URGS, possui um segundo doutorado concluído na Universidade de São Paulo, USP, também na área de Direito do Estado, e especialização em fase de conclusão em History and Western Culture na University of Notre Dame. É docente permanente do programa de pós-graduação em Direito da URGS. E também, como nosso painelista, o pastor reverendo Ayrton Schroeder. Ayrton Schroeder é formado em Teologia pelo Seminário Concórdia e com validação em Teologia pela Faculdade Unida de Vitória, no Espírito Santo. Integra o Conselho Diretor da Diaconia, gestão 2016-2018. Também foi conselheiro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, sendo presidente de 2007 a 2012, onde o foco de atuação foi a construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional pelo direito humano à alimentação adequada. Nós passamos de imediato, então, a palavra ao nosso moderador do painel, Dr. Marcos Fernando Zimmer, lembrando que cada painelista tem 20 minutos para a sua exposição e, ao final, sobrando tempo, nós teremos um espaço para debates. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer à DCE pelo convite de poder estar aqui contribuindo na mediação desse painel. Cumprimentar aos meus colegas do painel, que, na verdade, vão abordar o tema aí do bem comum, a sociedade a partir do bem comum. Logicamente, como eu trabalho muito com a educação, eu fui buscar referências a esse tema junto às questões educacionais. E nós temos um relatório da Unesco, muito recente, do ano passado, 2016, que trata justamente sobre essa questão do bem comum. A temática do relatório é resgatar a educação. O rumo a um bem comum mundial é uma pergunta que a Unesco faz. E com isso ela coloca a educação como protagonista desse processo, como alicerce para a formação do bem comum social. Nesse texto da Unesco tem uma frase de um bispo sul-africano que achei muito interessante, quando ele diz que a minha humanidade está ligada à sua, pois nós só podemos ser humanos juntos. Nós só podemos ser humanos juntos. E quando a gente olha para a própria Unesco, quando lá em 1996 ela estabeleceu no relatório Delors os 4 pilares da educação, que eu creio que a maioria conheça, que é justamente aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos. Então, novamente aqui, a Unesco ela coloca essa questão do bem comum, das relações
humanas como um dos principais alicerces para a formação da sociedade. Nós temos, quando tratamos de bem comum, talvez, às vezes, cometemos alguns equívocos de pensar e olhar para o bem comum somente no seu aspecto material, né? E nós vemos isso muito, principalmente, muitas vezes, em campanhas políticas, né? Onde se debate as questões materiais, a cidade, o bairro, enfim. Também nós temos um equívoco quando olhamos para o bem comum e estabelecemos que, se a maioria da sociedade está plenamente satisfeita ou está plenamente atendida, então nós temos ali um bem comum posto. Na verdade, o bem comum não é um bem de uma maioria. O bem comum, ele é coletivo. O bem comum é de todos. E por isso que eu fiz questão de falar da educação no início, porque justamente eu entendo que o bem comum, ele tem aí como seu princípio basilar, e o palestrante anterior citou isso, a questão da virtude. Se nós conseguirmos desenvolver nas pessoas, nos cidadãos, virtudes, princípios, valores, com certeza nós teremos uma sociedade bastante diferente. E é nessa ótica que nós queremos, então, iniciar esse painel aqui hoje, abordando a sociedade a partir do bem comum, justamente tratando da questão da pessoa humana, né, o papel da pessoa humana nesse processo, o papel do Estado e o papel da Igreja, que são instituições que estão aí no dia a dia, são formadores de opinião e que trabalham, logicamente, com a comunidade e com a sociedade. Então, eu passo a palavra de imediato, começando pelo Sr. Vambert, que vai abordar, então, esse tema, conforme já colocamos. Então, 20 minutos. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui no FAS, um evento já consagrado pela sua importância. Prazer imenso estar aqui nessa mesa. Quero saudar todos os conferencistas, mas peço licença para saudar o Carlos Reverbel, que, além de todo o brilhantismo dele, todo esse currículo espetacular, foi meu aluno aqui na PUC, que é sinal da minha... estou me tornando um homem provecto, né? Então é sinal que a genialidade do Carlos, professor já consagrado, e o fato de ter sido meu aluno na graduação, me fará me olhar no espelho hoje à noite, né? Para ver como é que está a situação aqui, né? Como é que está a minha aparência. Bom, eu vou começar um pouquinho de longe, para chegar no papel da pessoa humana, na construção do bem comum, para a gente tentar compreender o papel e o surgimento da cidade. Porque o bem comum, ele tem várias esferas. Nós podemos falar do bem comum doméstico, do bem comum da comunidade, do bem comum de uma sociedade civil, o bem comum da sociedade como um todo. Nós podemos falar do bem comum político de uma nação, ou em todos os 3 níveis, no caso da federação, que é uma aplicação do princípio de subsidiariedade. Nós podemos falar no bem comum universal. Mas essa noção de que existe um bem comum a ser buscado começa com o surgimento da cidade. Por quê? Jacques Maritain vai dizer que, nesse debate entre contratualistas e naturalistas, os naturalistas afirmam que a vida social resulta da natureza humana, os contratualistas vão dizer que não, que resulta de um ato de vontade. O Jacques Maritain, ele tem uma explicação que eu acho melhor do que essa dicotomia. Ele explica que a comunidade é um ato do instinto, e a sociedade, por sua vez, já é um ato da vontade, porque a sociedade requer um certo grau de sofisticação. Então, quando o homem vive numa aldeia, ele vive nessa primeira fase de um ser gregário, de um ser social, e aquela comunidade, sim, resulta da natureza humana, na explicação do Maritain. De fato, quando essa aldeia ela começa a se tornar complexa, plural, ela passa a ser uma cidade. E a primeira característica de uma cidade é o pluralismo. Sem pluralismo não existe a cidade, existe apenas a aldeia. Tanto que a gente pode dizer, eu costumo repetir, que o fundador da cidade é Caim.
Está lá na Bíblia, o fundador da cidade. Foi a pessoa que inventou a cidade. Quando ele foi banido, juntou um monte de gente diferente para viver no mesmo lugar. Isso é a cidade. Porém, quando a cidade nasce, ela nasce com um desafio. E esse desafio é manter aquele grau de bem comum, que antes ele era primitivo, ele era instintivo, as pessoas viviam na aldeia porque precisavam viver. Santo Tomás vai lembrar que o ser humano ele não fica uma semana, se não for de forma gregária, ele isolado na natureza, ele não sobrevive, ele não tem uma garra, ele não tem uma presa, ele não tem um veneno, ele não tem nenhum elemento natural que o defenda da natureza. A única coisa que faz com que o ser humano sobreviva sobre a terra é essa sua natureza gregária. Muito bem. Então, o bem comum na aldeia é meio instintivo, ele não é compreendido como tal, porque é uma tendência natural. Mas quando começa a cidade, esse bem comum, ele vai exigir um esforço das pessoas, porque a cidade, repetindo, ela é essencialmente plural. Bom, a primeira requisição da cidade vai ser de uma técnica da cidade. Eu preciso de uma técnica para governar a cidade. Essa técnica, por etimologia, é a política, que é a junção de duas palavras, polis, cidade, e tekné, técnica. Então, política, por definição, é a técnica da cidade. E, por definição também, é essa técnica, essa arte de organizar a diversidade própria da cidade. É por isso que eu já deixo duas notas aqui pessoais. Bom, quando a política ela transcorre para a violência, ela deixa de ser política. Então, eu aqui, com certo constrangimento, eu discordo do Churchill, com toda humildade. O Churchill costuma dizer que a guerra é política por outros meios. E eu discordo, a guerra é exatamente o fracasso da política, porque a política é a arte do diálogo. Então, Aristóteles vinculava o zoon politikon ao zoon logikon. É aquele que usa o verbo, que busca o bem comum, que busca viver na polis, mas a partir do diálogo. Então, primeiro, toda violência é muda, toda violência é antipolítica. Por isso que Hannah Arendt também diz que a família é antipolítica. Por que a família é antipolítica? Porque ela é hegemônica. Eu publiquei recentemente um artigo na Zero Hora, que é amizade cívica, não, entre o público e o privado, em que eu defendo a tese de que não se discute política na família. É tudo isso que o totalitarismo quer. Tudo que essas doutrinas totalitárias querem é que na ceia de Natal a família fique trocando insultos de coxinha e petralha, que é justamente a dissolução da família. Hannah Arendt diz o seguinte: a família é antipolítica, porque ela é o último bastião onde se guarda a integridade e a hegemonia. E a política é, por natureza, plural. Então, o cuidado que nós temos que ter, e eu que sou um ativista político e sou político, podem ter certeza, eu tenho um desafio constante de quando começar a discussão política, eu falar de outra coisa. Quando começa a discussão política na família, eu puxo outro assunto. Porque a família tem que ser preservada da política. É importante para a liberdade individual que a família seja preservada da política. Bom, então a política não se dá no espaço privado. A política se dá no espaço público. Essa é a diferença entre o poder social, do cacique, que coordena a aldeia, do pai de família, que não tem poder político, o cacique muito menos, para o poder político, ou seja, aquele poder exercido a partir daquela técnica. É por isso que o totalitarismo ele é essencialmente antipolítico. Nazismo, comunismo, fascismo, bolivarianismo são antipolíticos. E por quê? Porque pretendem a hegemonia. Qualquer ideologia política que pretende uma hegemonia, ela é antipolítica, porque a política é essencialmente a arte do plural e da diversidade. Certo? Então, quando nós vemos movimentos totalitários, inclusive esse novo na América Latina, que é o bolivarianismo, é um movimento antipolítico, que se aproveita da política para destruí-la por dentro. Bom, mas como é que sustenta a cidade? Jacques Maritain fala num tipo de amizade, existem vários níveis de amizade, mas existe um tipo de amizade que se dá na cidade, que ele vai chamar de amizade cívica. Essa amizade cívica vai gerar aquilo que os gregos chamavam de homonínia, que é a comunhão.
a comunidade, não no sentido primitivo, mas no sentido de uma construção de uma unidade mínima que faz com que as pessoas não se matem na polis a partir do seu interesse. Para a gente viver na cidade, o Jacques Maritain, então, fala que existe uma fé cívica. Essa fé cívica não é uma fé religiosa, é uma fé laica. Uma fé laica. E essa fé consiste na existência de um bem comum. Então, o que é essa fé cívica? É a fé de que existe um bem comum. Essa fé cívica, ou esse conceito, é totalmente estranho às doutrinas liberais. Porque nas doutrinas liberais não existe um bem comum. Existe um bem dos indivíduos. E o máximo de mitigação disso aí que ocorreu foi no utilitarismo, que chega à conclusão que o bem tem que ser o bem do maior número. Então, segundo esse princípio do utilitarismo, que é um princípio dos mais cínicos que eu já vi na filosofia, se 51% da população estiver bem, 49% se sacrificam. E aí eles aplicam o chamado princípio do sacrifício. Esqueceram de consultar os 49%. Se eles querem se sacrificar, mas eles explicam de uma forma simplória também, estou sendo simplório também, mas tentando resumir. Para mais da metade dos indivíduos terem bem-estar, alguém vai ter que se sacrificar. Então eles falam dos princípios, né? O princípio do maior número e o princípio do sacrifício. Já os regimes totalitários, e aí eu tenho o bem da parte, não o bem do todo, mas o bem da parte, que é o bem do indivíduo. Nos regimes totalitários eu tenho um todo abstrato. Ou seja, o Maritain vai dizer o seguinte: liberalismo e comunismo são as duas faces da mesma moeda. Não tenho tempo suficiente para isso, mas ele recorre da metafísica para demonstrar o seguinte: o indivíduo só existe na matéria, portanto o individualismo é sempre materialista. E ele faz uma crítica severa ao puritanismo norte-americano, a religião puritana, que diz que é a maior hipocrisia que existe, porque é uma religião materialista. Maritain fala isso, porque o indivíduo, todo individualista, ele é necessariamente materialista. E, por sua vez, o marxismo, que é materialista, é necessariamente individualista. De que maneira? Tentando fazer com que todas as pessoas que são indivíduos e que são infinitas em si mesmas se tornem uma coisa só, aplicando um altíssimo grau de hegemonia, que, por sua vez, é o fim da própria política, já que, como foi dito aqui, a política é plural. Então, primeira coisa, esse bem comum, ele, como já foi dito aqui pelo nosso magnífico reitor, ele é o bem de todos. Então, ele não é um bem da parte, nem é um bem de um todo, mas o bem de todos. E diria, de todos e de cada um, porque ele é o bem do indivíduo. Ele não é um bem genérico, ele é o bem de todos os indivíduos. Então, esse bem comum a gente pode já definir como conjunto das condições, são definição clássica, quem é da DCE já sabe disso de cor, conjunto daquelas condições necessárias para que todos se realizem. Mas, em relação à pessoa, eu quero trazer dois elementos aqui, que é o princípio da correlação, que é explicado por Karol Wojtyla, antes de ser João Paulo II, aliás, é sua tese de doutorado. A minha impressão sobre a pessoa humana é uma trilogia, são 3 livros extraordinários, e também a triplex natura, ou seja, a tríplice natureza do bem comum. Então, quando eu tenho um interesse, ou a pessoa tem um interesse, esse interesse, o crivo ético dele, esse interesse público, não esse interesse que se dá na esfera pública, esse interesse tem que passar pelo crivo ético do bem comum. Porque, segundo o princípio da correlação, o bem comum é um lugar comum onde eu deposito a minha contribuição e eu retiro de lá aquilo que me é necessário. Então, nesse princípio da correlação, todas as vezes que eu defendo um interesse que vai de encontro ao bem comum, eu defendo o mal para mim mesmo e eu não tenho consciência disso. Há uma correlação entre o bem individual e o bem comum. Então, assim, todas as vezes que o indivíduo pretende algo que ofende, que atenta contra o bem comum, ele, no fundo, busca um mal para si próprio. Porque ainda que a felicidade seja só minha, a eudaimonia, a plenitude, a minha dignidade seja só minha, essa dignidade da pessoa humana, ela tem uma dupla substância.
A dignidade da pessoa humana precisa de dois elementos. O primeiro é a sensação de plenitude. A pessoa, quando eu falo em dignidade, da minha dignidade, eu penso na realização dos meus fins últimos, que eu posso resumir pela minha felicidade. Então, a felicidade é essa sensação de plenitude. E um segundo elemento é o reconhecimento. Eu tenho aí na dignidade o elemento vertical e o elemento horizontal. Eu tenho na dignidade da pessoa humana o elemento intrínseco e o elemento extrínseco. Para eu ser feliz, eu vou buscar a minha plenitude, mas eu não alcanço essa plenitude sem a vida social. Então, a felicidade é só minha, ninguém pode ser feliz por mim. Mas sem o bem comum, eu não consigo ser feliz. Essa é a nota. Sem o bem comum, eu não consigo atingir essa plenitude. E um dos elementos desse bem comum é o meu reconhecimento como pessoa, que, aliás, tem um filósofo católico chamado Robert Spemann, está vivo aí, no alemão, e ele nos lembra o seguinte: pessoa humana não é um pleonasmo, como alguns dizem, certo? Mas dignidade da pessoa, ele sugere que sim. Por quê? Quando eu digo que alguém é pessoa, eu já estou reconhecendo nela uma dignidade que lhe é intrínseca e natural. Por isso que ele diz que a expressão pessoa é um nomen dignitatis. Quando eu digo que alguém é pessoa, eu já há uma nota, uma substancialidade aí de reconhecimento, e que estou dizendo, esse ser tem uma dignidade muito própria. Muito bem. Então, esse princípio da correlação nos ensina que o crivo ético para os meus interesses é o bem comum. E se ao buscar meus interesses, eu não realizar o bem comum, eu estou comprometendo a minha própria felicidade, no sentido daimônico, né? Da felicidade, que é o que a ideia de pessoa humana nos traz, já que o nosso tema é pessoa humana. É bem verdade que eu tenho outros modelos. O hedonismo, que é a felicidade resumida ao prazer, o estoicismo, que é a felicidade resumida a só uma moralidade, pura e simplesmente, né? E a eudaimonia, corpo e alma, o ser humano é um composto, portanto, ele busca a felicidade. Por último, essa felicidade, então, se dá, que foi exatamente o que o nosso reitor falou aqui há pouco, que o bem comum não se resume à matéria. No fundo, o bem comum tem uma tríplice natureza. Ele tem uma natureza teleológica, ele tem uma natureza midiática e ele tem uma natureza real. Quer dizer, o bem comum é um fim, um conjunto de fins, se a gente hierarquizá-los. O bem comum é um conjunto de meios, e o bem comum é um conjunto de coisas materiais também. Então, bom, o bem comum não é o fim da minha vida. E se alguém diz isso, ele é um fascista, sem saber. O que é que o Mussolini disse, uma frase célebre dele? Tudo no Estado, tudo pelo Estado, nada fora do Estado, eu tenho uma religião, essa religião é o Estado. Essa frase é do Mussolini. Quando eu digo que o bem comum é o conjunto, é o fim da minha vida, enquanto pessoa humana, eu estou confundindo, eu estou me diluindo num todo, que é tudo aquilo que o totalitarismo quer. Eu estou me diluindo enquanto pessoa, eu estou abrindo mão de ser pessoa para ser algo, parte de um abstrato, para ser parte de algo amorfo. Então, a primeira nota aqui que nos importa é que o bem comum não é o fim da pessoa humana. O fim da pessoa humana é a sua felicidade, é a sua eudaimonia. Mas o bem comum é o fim da comunidade em que ela está inserida. Ela pode ser a comunidade familiar, então ela precisa daquele conjunto de condições necessárias na família para que ela seja feliz. Exemplos simples, didáticos. Ninguém é feliz quando tem alguém muito doente, a família toda adoece junto. Né? Quando tem alguém desempregado, a família toda empobrece junto e assim por diante. Nenhum problema do indivíduo na família é só do indivíduo. Ele é da família. Então, o bem comum, ele é um fim, mas ele é um fim para essas comunidades, nesses níveis de subsidiariedade e plano de mediação. Eu monto uma empresa, ela tem um fim a realizar. Esse fim é o bem comum dessa empresa. Eu tenho uma família, ela tem um bem comum a realizar. A sociedade tem um bem comum a realizar e assim por diante. Então, nesse sentido, o bem comum é um fim, mas, relembrando, não é o fim da pessoa, a não ser que ele goste do que o Mussolini disse, que a minha realização é o Estado e que minha felicidade, portanto, é o Estado. Né? Aí eu tenho o totalitarismo. Segunda coisa, então, que a principal definição de bem comum, que foi o que o nosso reitor falou aqui no começo, é
que o bem comum é um conjunto de meios. E aí esses meios podem ser tanto materiais quanto imateriais. A ordem social, por exemplo, é um bem comum essencial para a vida em sociedade. E é um bem comum imaterial. Sem ordem social, que aliás é uma coisa que no Rio Grande do Sul se cospe e se pisa em cima, né? Na ordem social, 3 pessoas vão fazer um protesto e comprometem a vida de 1 milhão. Basta fechar uma rua lá no centro. Porto Alegre está assim. E aí compromete o bem comum. Escarra, cospe na ordem social. E a ordem social é um bem comum imaterial. Um silêncio no hospital é um bem comum. Na universidade é um bem comum imaterial. Os bens culturais, a liberdade é um bem comum imaterial e assim por diante. Então, o bem comum é um conjunto de meios para que nós realizemos a nossa dignidade. E aí também, a terceira natureza, a primeira foi teleológica, vem de telos, conjunto de fins, telos é fim em grego. A segunda natureza, midiática, portanto, é um conjunto de meios. E a terceira natureza, real, conjunto de coisas. Então, o bem comum implica coisas que nós temos que zelar, cuidar, cultivar e manter, para que todas as pessoas que dessas coisas necessitam possam desfrutar dela, porque nós precisamos, nós somos seres materiais. É ali que vem a crítica do Maritain, tanto ao liberalismo quanto ao comunismo, ao marxismo. Nós somos seres individuais, e o indivíduo só existe na matéria. Então, a pessoa humana é um ser material. Ela tem dimensão espiritual, mas quando ela morre, a pessoa se extingue. Eu era muito guri e resolvi assinar o Observatório Romano, já estou partindo para a conclusão, e uma das coisas que mais me chamava a atenção era que no obituário do Observatório Romano tinha assim, o instinto cardial, o instinto purpurado. Eu digo, bom, mas a igreja não acredita na vida eterna, como é que o cara está em instinto? Eu não entendi o que era uma pessoa humana. Pessoa humana é um composto de corpo e alma, e a morte é exatamente a dissolução desse composto. Santo Tomás vai explicar, a alma que é imortal, a pessoa não, a pessoa morre. A pessoa morre, a não ser que tu acredite que ela, e aí não tem sentido, desculpe a minha sinceridade, acreditar que ela um dia volta em outro corpo, e ainda que isso pudesse ocorrer, não seria a mesma pessoa, porque é outro composto. Mesmo que fosse a mesma alma, seria outro corpo, e portanto outra pessoa. Por isso que não faz sentido, inclusive, Deus castigar um terceiro pelo que eu fiz, né? Esse é um problema. Eu cometi aqui erros, aí uma outra pessoa daqui a 100 anos surgirá com essa alma, mas outro corpo, será outra pessoa e vai pagar então pelos meus erros, né? Que é um problema quase metafísico para explicar isso aí. Então, eu quero deixar, Santo Agostinho tem uma frase belíssima, né? Que ele diz assim, nas coisas fundamentais, unidade. Nas controvérsias, liberdade. Aquilo que é fundamental, nós temos que ter unidade na sociedade. Aquilo que é controverso, liberdade. Mas em tudo, caridade. Em tudo, o amor. Eu parafraseei um pouquinho Santo Agostinho, e eu diria o seguinte, em relação à amizade cívica, à fé laica, essa fé cívica no bem comum, eu diria assim, para que a gente possa realizar seus fins, a cidade exige unidade em torno da fé cívica no bem comum, liberdade no pluralismo para discordar e se opor em tudo, amizade cívica, concórdia política, ou como Hannah Arendt não teve medo de dizer, amor, para que ela seja um lugar de paz, prosperidade e realização da felicidade de todos e de cada um. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Wambert de Lourenço pela abordagem da pessoa humana a partir do bem comum. E nós vamos de imediato, então, passar a palavra ao Carlos Reverbel, que vai abordar, então, a questão do Estado a partir do bem comum. Então, muito boa tarde a todos. Enorme honra que participo desse 7º encontro do FAS.
já tradicional. Eu gostaria de saudar meus colegas de mesa, o Dr. Ayrton Schroeder, Dr. Marcos Fernando e o Dr. Vambert Gomes de Lourenço. Sem mais delongas, para que eu cumpra o tempo, porque eu preparei muito esse material, eu gostaria de falar um pouco de bem comum e o papel do Estado no bem comum. Vou usar aqui um conceito, o professor César Saldanha, sobre bem comum, que acabou ficando muito famoso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ele diz: bem comum é o bem de todos, naquilo que todos temos em comum. E o que nós todos temos em comum? A mesma dignidade da pessoa humana. E aqui, para complementar, uma sociedade só vai implementar um bem comum pleno e restrito. Para citar aqui um dos maiores cientistas políticos americanos, eu acho que o maior cientista político vivo, Francis Fukuyama, ele diz que a ideia de bem comum, a ideia de Estado, pressupõe um Estado que detém o monopólio do poder e que possa converter este poder em autoridade, não em autoritarismo, mas converter o poder em autoridade. A autoridade é algo bom, não é algo ruim. Rule of law, ou seja, conjunto de regras que refletem os valores de uma comunidade. E, por último, uma responsabilidade política, governo atuando no interesse do todo através de eleições livres. Portanto, o Estado sem instituições racionais, isso é possível a partir de instituições racionais. As instituições, diz o Francis Fukuyama, devem ser racionais. A família é uma instituição, o Estado é uma instituição, a empresa é uma instituição, e ela deve ser, por óbvio, como nós estamos aqui vendo, sustentável. Então, sem instituições racionais, o Estado sem instituições racionais vira uma ditadura. O que eu quero mostrar aqui para vocês rapidamente? Como é que está o bem comum? A gente vê que antes de 1970, que eu estou citando um autor americano chamado Samuel Huntington. Ele tem um livro famoso, The Clash of Civilization, e outros livros que ele fala que existem ondas de democratização. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma primeira onda de democratização. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma segunda onda de democratização. E depois da década de 70, início dos anos 80, nós tivemos uma terceira onda de democratização. Então veja que em 1970, somente 45 países dos 151 países eram livres. Espanha, Grécia e Portugal, por exemplo, eram ditaduras. União Soviética, Europa Oriental, China, África, viram se consolidar presidentes corruptos. A própria América Latina caiu a todo momento em ditaduras. Na década de 90, 120 países ao redor do mundo se transformaram em democracias eletivas. Então você vê ali que na questão, 34% aqui são países totalmente livres, em 86, parcialmente livre em amarelo, 34%, e não livres, 32%. Em 1996, aumentou o número dos países livres, em 2006, aumentou o número de países livres, e a gente vê que agora em 2016, 23%, isso aqui significa vários países, eu estou fazendo uma porcentagem aqui, significa que de 2006 para cá, nós estamos aumentando o número de países não livres e diminuindo o número dos países livres, no sentido de que o mundo está perdendo em bem comum e os regimes estão caindo em regimes autoritários, se não em regimes totalitários. Então a gente vê aqui nesse decréscimo do bem comum e da democracia, hoje de 86 países livres, 59 países parcialmente livres e 50 países não livres. O que isso quer dizer? Que existem países numa zona cinzenta, que podem ficar totalmente livres ou que podem cair para uma condição de países não livres. Então é preocupante o decréscimo do bem comum e da democracia no mundo. Sem contar agora que eu quero olhar o caso do Brasil. Vamos ver se o Brasil é uma democracia, se o Brasil realmente está um país migrando para a liberdade, maior autonomia, instituições sólidas, um país que está, vamos dizer assim, num progresso. A gente vê, aqui eu peguei um dado aqui sobre a carga tributária por ente federativo em relação ao PIB do Brasil. 2006 a 2015. União, olha aqui as cifras, em média 23, 23, 23, 22... 22% do bolo tributário fica com a União, ou seja, é um país bastante centralizador. Os estados, 8, 8,4, 8,6, 8,5% da repartição do bolo tributário. E os municípios, 1,7 a 1,8%, ou seja, do total de 33,37, e agora no final, 33,7% da carga tributária pelo PIB, isso equivale a, já deve ter chego aí agora, acima de 2 trilhões de reais.
O nosso PIB, a nossa arrecadação tributária pelo PIB é maior do que o PIB de vários países civilizados do mundo. Então, o problema do Brasil não é dinheiro, não é falta de dinheiro. O Brasil tem dinheiro e tem, inclusive, excesso de dinheiro. Basta apenas aplicar. E aí a gente vê que a União tem 68% do bolo tributário, os municípios 6,9% ou quase 7%, e os estados 25% do bolo tributário. Então, a gente vê que isso é uma equação que não fecha. E a gente pensa, será que isso é de hoje? Eu tenho aqui ano por ano, mas eu tive que simplificar para ficar melhor esse gráfico para mostrar para vocês a carga tributária por ente federativo desde 1960 até 2015. A gente vê que a lógica sempre é a mesma. Ou seja, a União arrecadando boa parte do bolo tributário, alguns períodos existe uma pequena oscilação, mas a lógica da carga tributária brasileira é sempre a mesma: fortalecer a União, enfraquecer os estados e, por óbvio, enfraquecer os municípios. Só que nós temos uma União, 27 estados-membros e 5 mil municípios dentro dessa realidade. E aí a gente vê a carga tributária sobre a renda. Então a gente pensa, não, o Brasil está, então, em razão da carga tributária, privilegiando as pessoas de baixa renda. A gente vê quem ganha até 2 salários mínimos é tributado em média 3,1%, eu só tenho esse dado até 2008, não existe depois de 2008, acho que eles não quiseram atualizar. Exatamente assim, não encontrei, pelo menos em várias pesquisas que eu fiz. Até 2 salários mínimos, a tributação direta para quem ganha até 2 salários mínimos, 3,1%. Só que indireta, 45,8%. Ou seja, pesa muito a carga tributária em quem tem uma renda baixa. Então, um ônus de 48,9%. Em 2008, isso subiu para 53,9%. Quem ganha de 6 a 8 salários mínimos, 5,2% diretamente, 26,5% indiretamente, num total de ônus tributário em 31,7% em 2004. Em 2008 já vai para 35%. E até 30 salários mínimos, diretamente 9,9%, indireto 16,4%, e o ônus total 26%, e agora em 2008, 29%. Veja o gráfico, a questão do ônus tributário direto, até 2 salários mínimos e mais de 30 salários mínimos. Então, você vê que neste lado ele aumenta. Depois, ônus tributário indireto, você vê que 16,4%, e quem até ganha 2 salários mínimos vai a 45,8%. Então, você vê o ônus tributário total. Quem ganha 2 salários mínimos, arca ali com 48,9%, enquanto quem ganha mais de 30 salários mínimos, 26,3%. Isso é contrário de qualquer país civilizado. Claro que a carga tributária é alta, mas a forma como se faz, a forma como se aplica a carga tributária pelas rendas, pelas faixas salariais no Brasil, não atende um critério equânime, não pensa no bem comum, no sentido de tributar um pouco mais quem ganha mais e menos quem ganha menos. Como diz o Rui Barbosa, tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, mas na proporção que os desigualam. Aí a gente vê a composição das receitas dos governos municipais. Eu peguei aqui o exemplo da Grécia, do Reino Unido, da Polônia e do Brasil. Eu só quero ressaltar que a Grécia, o Reino Unido e a Polônia são países unitários. Então, eles, pela sua lógica, eles pretendem isso. Então, eu peguei as receitas dos municípios. De 100% das receitas municipais, 12% na Grécia vem de impostos diretos para os municípios. 40% vem de transferências, vamos dizer assim, do centro, e 48% vem de outras receitas. O Reino Unido, que é um estado unitário, 14% dos impostos vem de impostos diretos dos municípios, 65% vem por transferências, mas 21% de outras receitas. Na Polônia, 19,40%. Olha o Brasil, 20% vem de impostos diretos, 65% vem de transferências da União. O que acontece com essa transferência da União? Significa que a União controla, além do bolo tributário ser a sua maior parte gerido pela União, a União ainda controla 65% desses repasses para os municípios. E aí a gente vê que, na verdade, a União usa dos repasses que ela detém, esses 65%, ela usa isso como manobra política, como apoio político, para privilegiar partidos, e as pesquisas comprovam, qualquer bom livro de federalismo vai chegar a essa conclusão, as estatísticas comprovam que em relação política partidária influencia. Então, se o governo federal é do PT,
tem mais transferências para os municípios que têm prefeitos do PT. Se o governo federal do PMDB, mais transferências para os governos municipais do PMDB. Se o governo federal do PSDB, mais transferências municipais para os municípios do PSDB. Ou seja, depende de quem está na União e depende de quem está no município. Se essas pessoas são do mesmo partido, isso existe uma contraprestação na distribuição do bolo tributário, já que 65% das receitas municipais vem de transferências da União para os municípios. Ou seja, isto não atende, logicamente, o bem comum, ao princípio da subsidiariedade, que é um dos princípios centrais da federação, para que o município tenha a tão famigerada autonomia que a gente costuma dizer. Sem contar, gente, que a nossa organização territorial do poder, com todo respeito, ela não tem a mínima racionalidade. Não há uma mínima racionalidade. Os Estados Unidos têm ali 9.800.000 quilômetros quadrados, tem 50 estados-membros. O Brasil, com 8.500.000 quilômetros quadrados, tem 27 estados-membros. A Alemanha tem 16 estados-membros. Cada estado dos Estados Unidos tem em média de 6 milhões de habitantes. Ou seja, uma muito boa distribuição territorial do poder dentro da organização federativa do Estado. Ao ponto de o nosso Estado aqui ter, não preciso dizer, Estado de São Paulo, município de São Paulo, você ter municípios superpopulosos e, ao mesmo tempo, municípios com 800 habitantes, 800, 900, 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, dentro dessa repartição territorial do poder. As nossas fronteiras remontam ainda muito daquilo que foi construído pelo Império do Brasil, das antigas capitanias hereditárias, que se tornaram províncias do Império do Brasil e estados da Federação após a proclamação da República. Não há uma lógica, uma racionalidade na divisão territorial do poder. Bom, só um exemplo, o estado do Pará, eu peguei o exemplo de Altamira, 159.534 quilômetros quadrados. O município de Altamira é maior que 37 estados europeus em extensão territorial, tá? Só para vocês terem uma ideia, como a gente não tem a mínima racionalidade na divisão territorial do poder dentro do Estado brasileiro. Ninguém pensou como nós vamos fazer a subdivisão racional do poder dentro do Estado brasileiro. Isso é um exemplo claro disso. É o terceiro maior município do mundo, Altamira, tá? Só para dizer isso para vocês. Aqui, uma possível redistribuição territorial do Estado brasileiro, claro que isso é uma proposição, tá? Ela seria sujeita a outras análises, mas seguramente o Brasil teria espaço aí para 40, 45 Estados-membros, uma redistribuição melhor do território brasileiro, fortalecendo o Estado, enfraquecendo a União e unificando municípios, fazendo municípios mais fortes, para que pudessem realmente implementar uma atividade política local, com poder, com autonomia, com receita, com orçamento, porque na Federação Brasileira a gente vê que, como diz o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, quem tem os encargos não tem os recursos, quem tem os recursos não tem os encargos. A União tem os recursos, não tem os encargos, o município tem os encargos e não detém os recursos. Então aqui eu faço uma sugestão, depois eu posso disponibilizar aqui para vocês, tá? Agora, isso tudo se soma a um quadro político que é deplorável, gente. Nenhuma democracia que queira gerar o bem comum e a sustentabilidade política de um Estado pode conviver com 35 partidos políticos registrados. Nós temos 35 partidos políticos registrados, 27 com representação no Congresso Nacional, 27. E hoje tem 67 partidos com pedido de registro. Tem como se fazer maioria e uma política razoavelmente honesta, justa, num país que tem 67 partidos políticos? Está aqui, tirei hoje esses dados, tive que atualizar porque já aumentou, da última palestra para cá, já aumentou o número de partidos com pedido de registro. E eu destaco aqui 5 partidos, só para vocês darem uma ideia para vocês. Inova Brasil, Partido do Pequeno e Microempresário Brasileiro, o que mostra uma certa corporação atrás dos partidos, querendo interesses privados, interesses particulares. Então, peguei esse caso aqui. Um segundo caso, Animais, Partido Político Animais. Não é Partido Político dos Animais, é Partido Político Animais. Eu não me dei o trabalho de ler o programa desse partido político, mas eu botei aqui no meio o PNC, Partido Nacional Corintiano. Talvez daqui um pouco o Grêmio queira ter um partido, o Inter também queira ter um partido político, mas tem lá, com pedido de registro, o Partido Nacional Corintiano. Piratas,
Partido Pirata do Brasil. Fico imaginando o plano de governo ou a proposta de governo de um partido pirata. E esse aqui recentemente saiu, está no forno, o último. Partido da Frente Favela Brasil. É um outro partido que está impedido de registro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. E aí, o que nós temos? Essa pizza do quadro partidário. Do total dos 35 partidos, 26 com representação no Congresso Nacional. Ou seja, como é que se faz 50% mais um? Imaginem que isso aqui é 50% mais um. Olha quantos partidos eu tenho que unir. PR, PSDB, PSB, tem esse bloco todo aqui, PRB, PDT, PDT, todos esses partidos aqui eu preciso unir para aprovar um projeto de lei. Como é que se faz um projeto de lei sem o apoio ou a coalizão? Eu não gosto de dizer presidencialismo de coalizão, como a ciência política utiliza, eu gosto de usar presidencialismo de corrupção, porque você acaba comprando o apoio político, pedindo ministério, pedindo cargo, pedindo repasse, pedindo estatais, apoio público para que você consiga, então, aprovar um simples projeto de lei. Aí você vê os países que têm uma racionalidade maior. Você pega o quadro partidário do Reino Unido, você vê que o Partido Conservador ali faz 49%, 50% das cadeiras, o Partido Trabalhista, o Partido Liberal, Partido Unionista Democrático, você vê um número menor de partidos, mas efetivamente 2 ou 3 partidos oscilam. Aqui o Partido Escocês, Partido Nacional Escocês, 2 ou 3 partidos disputam realmente o poder, conseguem formar uma maioria, e ao fazer essa maioria, naturalmente vão conseguir aprovar projetos de leis, sem precisar do apoio e da coalizão com outros 20, 30, ou se lá 40 partidos. Tá? Então, é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Olha aqui, é mais claro essa diferença no sistema partidário americano. Claro que aqui tem um bipartidarismo, que é o que o autor francês que diz que o bipartidarismo ele é gerado por uma representação não proporcional, mas um distrital puro vai levando a uma maior bipartição dos partidos, 2 partidos. E aí você vê aqui um quadro representativo. Eu peguei os representantes, as circunscrições eleitorais e o respectivo tamanho desses estados. Eu coloquei aqui o Brasil. O Brasil tem 513 deputados e 27 circunscrições eleitorais. É isso mesmo. Cada estado é uma circunscrição eleitoral no Brasil. Cada estado é uma circunscrição eleitoral. Então, nós temos 27 circunscrições eleitorais. Então, o que acontece no Brasil? Se um estado inteiro é uma circunscrição eleitoral, quanto custa uma campanha no Brasil? Imaginem que um deputado estadual ou um deputado federal, ele para fazer campanha no estado do Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo, ele tem que percorrer 650 municípios. Calcula-se que dá 2 voltas no globo terrestre em quilômetros rodados, para que ele percorra todos os municípios para fazer uma campanha. Olha, o Reino Unido tem 650 circunscrições eleitorais. Imagine o Reino Unido pequeno do jeito que é, ele tem 650 circunscrições eleitorais. Significa que o território é dividido em 650 partes, e em cada parte você tem uma concorrência. E a campanha eleitoral você faz de tênis, calça jeans e uma camiseta branca. Você faz uma campanha eleitoral praticamente sem custo. No Brasil, se gasta de 8 a 14 milhões de reais para fazer uma campanha eleitoral. Tem deputado estadual no estado de São Paulo que gastou mais de 30 milhões para ser eleito. E aí é óbvio que a gente sabe de onde vem esse dinheiro e depois como se cobra esse dinheiro que se colocou em campanhas. Aqui vocês podem ver o que isso degenera no Brasil. Eu peguei alguns dados da Lava Jato, envolvimento partidário na Lava Jato. 10 condenados, 6 do PT, 2 do PP, 1 do PMDB e 1 do PTB. 3 réus, 2 do PT e 1 do PTC. 2 denunciados pelo Ministério Público, 1 do PSDB e 1 do PT. 3 indiciados pela Polícia Federal, 2 do PP e 1 do PMDB. 47 supostamente envolvidos ainda sob investigação. 28 do PP, 10 do PT, 7 do PMDB e 2 do PSDB. Então, a gente vê aqui, dentro dessa pizza aqui, você vê que na parte em vermelho, nós temos pelo menos 65 parlamentares envolvidos no esquema de corrupção. Até agora, nós temos 65
parlamentares envolvidos. Partidos que detêm 50% das cadeiras, os partidos que detêm 50% das cadeiras do Congresso Nacional estão envolvidos na Lava Jato. Por que será isso? É porque a nossa política, gente, é organizada, o nosso Estado está organizado de uma maneira bastante irracional. Eu já estou encaminhando para a conclusão. Ou seja, a nossa organização partidária e a nossa organização das eleições e a nossa representação política é o que gera isso aqui. Não tem muita alternativa, não tem outro resultado num sistema que adota, num país que adota esse tipo de sistema. Então a lógica é que a gente caia nesse tipo de sistema. E aí o que eu faço? Eu digo que nós temos que ter 6 poderes. Primeiro nós temos que ter um governo responsável perante o parlamento, que vai determinar, deliberar e definir as políticas de governo, um parlamento que vai deliberar, determinar e definir as leis, um judiciário que aplica, uma administração que aplica, executa e efetiva essas políticas de governo ou as leis do parlamento. E nós vamos ter órgãos de controle, o chefe de Estado, o Tribunal Constitucional, que vai fazer o controle, a moderação e o equilíbrio. Então, a política de governo é feita, a administração aplica, o chefe de Estado controla. A legislação é feita, deliberada, o judiciário aplica e o STF, um genuíno STF, controla. O que acontece no Brasil? Todo esse lado da pirâmide, ele é cumulado nas mãos do presidente da República. O chefe de Estado, o chefe de governo e o chefe da administração se chama presidente da República. Um presidentismo, como diz um professor da USP, um presidentismo. Além dele ser chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração, ele nomeia os ministros do STF e ainda tem iniciativas legislativas, decretos, leis e medidas provisórias. Então o presidente da República chega a dominar praticamente 5 dos 6 poderes que hoje existem no Ocidente. Só uma pessoa é capaz de dominar todos esses poderes e centralizar todos esses poderes. Por isso que eu termino a palestra propondo, que o meu tempo já acabou, propondo uma profunda reforma política, se quisermos que o Brasil propicie o bem comum e seja um Estado sustentável. Porque a família está querendo ser sustentável, a empresa está querendo ser sustentável. Agora tem um terceiro nível, como diz o Francis Fukuyama, que tem que ser sustentável, e é o Estado. E por isso que o Estado pode ser amigo ou inimigo. Então o que o Estado tem que fazer? Nós temos que separar o Estado do governo e o governo da administração. Isso muitos chamam de parlamentarismo. Portanto, o governo tem que ser responsável. Não precisa cometer um crime para sair do governo, basta gerir mal o país, que esse governo tem que sair. E por isso que no parlamentarismo, a responsabilidade do chefe de governo é muito mais forte, é muito mais efetiva e funciona muito melhor. O Cameron caiu só porque o Reino Unido quis sair da União Europeia, ele não cometeu nenhum crime. Só porque o Reino Unido saiu da União Europeia, o Cameron caiu da chefia de governo. Voto distrital, a gente pode discutir puro ou misto, com uma cláusula de barreira, como a Alemanha utiliza, de pelo menos 5%. Nós temos que ter uma reforma da federação, pautada no princípio da subsidiariedade, fortalecendo o município e deixando o município mais coeso. Criar uma genuína corte constitucional, não esse STF que nós temos, totalmente politizado, e atuando muitas vezes em prol do presidente da República que o indicou. E por último, nós temos que fazer uma profunda reforma da nossa administração. Gente, assim a gente vai conseguir gerar um Estado sustentável e um país melhor. Muito obrigado, gente. Agradecemos ao Dr. Carlos pela apresentação, mostrando então essa parte a partir do Estado. E de imediato vamos agora para o papel da igreja com relação ao bem comum, com o pastor Ayrton Schroeder. Boa tarde, quero agradecer à DCE o convite. E eu fico em dúvida agora se eu peço misericórdia para vocês ou para mim. Estando aqui em meio aos doutores e aos acadêmicos, né? Mas quero trazer uma reflexão bem voltada a experiências pessoais dentro deste campo, especialmente eclesiástico. Eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul, mas eu vivi 20 anos no meu ministério pastoral no Rio Grande do Norte.
Estou de volta ao Rio Grande do Sul há 3 anos, aqui em Porto Alegre. Se a vida é movida por sonhos, eu tenho um sonho. O sonho de ver uma igreja fanática por gente. Uma igreja que é capaz de se indignar quando falta dignidade ao ser humano. Uma igreja que é capaz de não calar. Igrejas são pessoas, portanto, cristãos e cristãs vencendo o egoísmo, o individualismo, o preconceito e a indiferença com a desigualdade. Até mesmo nós cristãos somos capazes de fazer comentários mais facilmente sobre morte de animais do que de pessoas. Alguma coisa não está bem. Não que não devamos nos indignar com as situações horríveis a quais animais são postos, mas não podemos deixar de lado o ser humano. E nesse sentido, dentro da igreja, e eu a falo então especialmente a partir da igreja protestante, convivi muito com igrejas pentecostais no Nordeste, o conceito de bem comum ele passa um pouco por uma expressão sinais do reino de Deus. Alguns grupos fazem bem comum um sinônimo de valores. Acredito que não é bem isto, mas cada um deles, nos diferentes conceitos, vê o bem comum como a busca da dignidade do ser humano. Que papel teria então a igreja neste campo? Eu penso que às vezes a igreja não se percebe como parte da sociedade. Em diferentes épocas a clausura se mostra de formas diferentes. Havia o tempo dos mosteiros, há o tempo dos templos, ao tempo da reclusão, voltando a cada época de forma diferente. E quando digo que a igreja tem papel de perceber-se como parte da sociedade, porque eu constato que cristãos e igrejas pensam que as igrejas não devem se envolver em questões não espirituais. Você não precisa ir longe, talvez na sua comunidade eclesiástica, você encontra pessoas que são absolutamente contra de que igreja e cristãos se envolvam nisto. Também tenho visto cristãos que pensam que a sua fé se limita ao templo, e quando saem da missa, saem do culto, é outra história. Um outro aspecto, temos cristãos e igrejas que pensam que política não é assunto para cristãos, mas inescrupulosamente vendem seus votos por favores. Mas tenho visto também cristãos e igrejas que não buscam saber como funciona uma democracia e qual é o papel do cidadão. Nós temos muitos líderes que não sabem o mínimo do funcionamento do Estado, da administração pública, da política, enfim. Mas há esperança sim. Temos cristãos e igrejas que promovem reflexões, engajamento e ações de construção da justiça e da paz para o bem comum. Temos a DCE, temos DCELB, temos outros organismos que se espalham pelo país e sentem, refletem e buscam agir. Sim, tem esperança, Deus não abandonou sua criação. Deus não abandonou sua igreja, não abandonou seu povo e eu acredito, não abandonou o Brasil. Um segundo aspecto do papel da igreja, eu penso que a igreja é parte do plano de Deus ao lado do Estado. Para que haja ordem, para o bem comum, para a promoção da dignidade. E nesse aspecto
de estar ao lado, eu queria colocar o seguinte: facilmente nós dicotomizamos o ser humano e pensamos que a igreja cuida do espírito e o estado do corpo. Se você separa, isso já foi dito hoje, já não há mais vida. Então a igreja cuida do corpo e da alma. E o Estado cuida de um corpo que tem alma. Não é possível fazer essa divisão de uma forma tão clara e esperar resultados, como se as coisas fossem tão claramente departamentalizadas. A Bíblia diz: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, reconhecendo os dois espaços como parte da vida humana. Um terceiro aspecto, eu penso que a igreja pode enfatizar uma prática social mais diretiva, mais clara, ao invés de esmola e caridade, falar em exercício da cidadania. Eu não acredito que quem dá 25 centavos num semáforo esteja plenamente convicto de que ele vai mudar a vida daquele pedinte. Ao invés de ajudar, compartilhar e participar da vida das pessoas. E penso aqui especialmente dos mais pobres. Porque no ajudar a gente sabe muito bem o quanto vão coisas velhas e sem condição de uso. Basta vir alguma catástrofe e a gente percebe o quanto a caridade caminha pelo bota fora. Onde é que está escrito na Bíblia que pobre gosta de pão velho? Ele gosta de pão novo. Mas ele já se acostumou a pedir o velho. Ao invés de esperar, acredito que chegou o tempo de ir ao encontro para promover transformação. Um outro papel da igreja, aliás, ao invés de amenizar o sofrimento, empoderar, promover desenvolvimento e emancipar aqueles que estão em situação de exclusão. O outro papel da igreja, eu penso, é não falar apenas a quem vem ao templo, mas a toda a sociedade. Facilmente o discurso da igreja, e aí podemos ir, eu acredito que por todas as denominações, é de que aquilo que é ensinado seja vivido por aquele grupo que vai àquele templo, àquela denominação. Nós precisamos falar para além daqueles que congregam. Não matar é um preceito bíblico, e esse preceito, ele não deve ser cumprido apenas por quem vai ao templo ou por quem é cristão. Isso é um princípio humano. Não é pelo fato de alguém não acreditar na Bíblia que pode matar ou roubar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, se você fizer um estudo paralelo com a Bíblia, praticamente cada artigo você pode pôr um versículo bíblico. De tão fundamentada nos princípios da revelação divina que esta declaração se apresenta. Nesse sentido, a igreja vendeu uma imagem de que a Bíblia é de quem vai à igreja. Às vezes, pelo Brasil afora, eu tenho perguntado a quem se destina a revelação da Bíblia. Facilmente as pessoas dizem aos cristãos, o que não é verdade. É aos seres humanos. Os cristãos tomam isso para si como algo concreto e de valor. Mas ela se destina à humanidade. O outro aspecto, que para o cristão basta submeter-se à palavra e está tudo bem. Mas a igreja esqueceu o que fazer com os que não conhecem nem pautam sua vida na Bíblia. Nem todos precisam ser cristãos ou acreditar na Bíblia. Mas alguns dos princípios ali revelados fazem bem a toda a sociedade.
e precisam ultrapassar os muros e as paredes dos templos. É preciso encorajar cristãos, homens e mulheres, para acreditar que as verdades bíblicas se aplicam a todas as pessoas. Nesse sentido, eu penso que a igreja tem um papel de trabalhar o exercício dos dons espirituais e da vida cristã que se dá para além do templo e da própria denominação cristã. 1 Coríntios 12, 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Estes dons não são para serem usados a favor da comunidade religiosa, mas a favor de toda a criação de Deus. Provérbios 31, 8 e 9, para mim é um dos textos que mais nos coloca para fora do templo, para meio da sociedade e para o trabalho do bem comum. E esse PP não é partido progressista. Para mim esse é um versículo de política pública. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Isto se dá para além da esfera do templo, da comunidade religiosa. Isto se dá em meio a toda a sociedade, a favor de cada ser humano. E nesse sentido, já foi dito ontem aqui, de algumas celebrações que estão acontecendo, eu quero convidar para um olhar para a influência na sociedade que já ocorreu por meio da igreja cristã, há 500 anos. O monge Dr. Martinho Lutero, na Alemanha, viveu de 1483 a 1546, portanto, os 500 anos da Reforma. E na influência dele sobre a sociedade, por causa da sua fé, nós podemos elencar muitas coisas. E eu fiz uma pequena lista bem simples. Ele pautou o governo e a vida do povo por causa da fé dele. Esses dias me perguntaram assim, o que será que Martinho Lutero faria hoje no Brasil? Eu disse, acho que daria uma surra em nós. Porque ele sozinho escreveu muito mais cartas aos governantes do que nós brasileiros todos juntos. Pautando o que é necessário para a promoção do bem comum, da cidadania e do respeito ao ser humano. Listo aqui, então, aspectos da sua influência na sociedade. A Bíblia, a vida cristã, foco na promoção da dignidade humana. Quantos escritos, pregações e defesas. O acesso à escola pública. Nele nasce a questão de que você defende a escola pública não porque seu filho está lá, porque o filho de alguém a necessita. No Brasil, alguém nos ensinou que se o serviço público está ruim, você vai para o campo privado. E hoje, dependendo do plano de saúde que você tem, você leva 30 dias para um atendimento, mesmo pagando 2 vezes. E estamos acordando para aspectos de que realmente não adianta migrar. É preciso lutar pelo que é de todos, pelo que é comum aos cidadãos e cidadãs de uma nação. Ao lado disso, em Lutero, percebemos a valorização da família. Ela pode ter até diferentes composições, mas o ser humano necessita de uma pertença íntima, estável, uma pertença próxima, seja com avós, com tios, com amigos, mas que traga estabilidade emocional para desenvolvimento social e progresso. Lutero defendia as relações justas entre patrões e empregados. Quando escreveu o Catecismo Menor para ser usado em cada família, ele ressaltou textos bíblicos para trabalhar as relações entre marido e esposa, pais e filhos, patrões e empregados. E para não deixar ninguém fora, ainda ressaltou alguns textos dizendo a todos em geral. Buscando lá de dentro da casa, da família, construir uma sociedade um pouco diferente. Influenciou nos papéis do governo e dos cidadãos e valorizou a vocação e a fé. E é sobre vocação que eu quero falar
indo para a conclusão. O papel da igreja, que vocação em Lutero muda totalmente de figura. Até lá, a vocação era visto muito como trabalho religioso. E a partir de lá passa a ter um aspecto de que Deus chama você, seja para ser advogado, professor, faxineira, pescador, e os diferentes ofícios justos, dignos e humanos são espaços através nos quais Deus lhe coloca para cuidar da sua criação e em especial do ser humano em todos os dias. E nesse sentido, o servir a Deus e ao próximo onde você está. Acredito que a igreja tem um papel fundamental nos seus discursos junto aos seus fiéis e para além disto, de ensinar à sociedade de que cada ser humano é um sujeito, é um ator ativo pelo trabalho do bem comum, a favor de todos, cada um no lugar onde está. Não é preciso viajar, atravessar o mundo, cada um no seu lugar de atuação diária. Nós, falando sobre estes aspectos, Lutero faz uma declaração bastante forte em um de seus sermões. Ele diz assim: nós vivemos na terra para ser útil aos outros. Caso contrário, seria melhor para Deus nos deixar morrer assim que batizados. Mas Ele nos deixa viver aqui para que possamos levar outras pessoas a crer, fazendo por elas o que Ele fez por nós. Se o único sentido do cristão é ir aos céus, dentro desse contexto ele declara, deixa morrer, que ele está indo. Mas não é só isto. Deus constituiu uma raça humana para cuidar da criação. Gênesis 2,15, antes mesmo da queda, revela de que o ser humano recebeu a incumbência, poderíamos até chamar do primeiro mandamento, cultivar e plantar. E ali estava um dos aspectos do bem comum presente no início da criação. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso compreender pessoalmente que eu sou parte do processo religioso, político, econômico, ético e social da minha nação. Eu não posso terceirizar o outro. Eu não posso terceirizar de que isto é papel do líder, do padre, do pastor ou quem for. Cada cidadão, cada um que compõe a igreja cristã. Um outro papel é desenvolver uma vida cristã realmente voltada ao bem comum. Não apenas dizer eu vou ser cristão para ir ao céu. Eu vou ser cristão e enquanto eu estou aqui, eu vou estar servindo a Deus por meio do meu próximo. Os cristãos, homens e mulheres, não devem apenas buscar uma posição social, seja lá emprego, prosperidade econômica, mas fazer desta uma oportunidade de promoção do bem comum. É muito comum nós buscarmos um emprego, uma posição na sociedade e tudo mais, e esquecermos de que aquele lugar, aquele posto, aquela incumbência deve ser usada não de forma egoísta, mas na promoção do bem comum. Não basta se isolar em condomínios, é preciso buscar soluções para as periferias. Houve o tempo em que muros altos e grades pareciam a solução. Hoje nós percebemos que elas não são a solução. É preciso começar a atuar nos campos mais distantes. Não há direitos quando a pessoa passa fome. Por último, o papel da igreja. A sociedade constrói o seu país. A igreja precisa assumir isso, de que a sociedade, aliás, o país não é construído pelos políticos, nem pelas empresas, mas é pelo conjunto de pessoas que habitam uma nação. Governantes precisam ser pautados. Cidadãos e cidadãs que atuam pelo bem comum precisam estar circulando nos gabinetes. Agora a gente percebe quem são os que frequentam gabinetes dos representantes do povo. Gente que luta pelo bem comum precisa estar nesses espaços.
Não dá para esperar novos resultados com velhas práticas. Há um desafio bíblico. 1 João 3,18. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Muito obrigado. Agradecemos ao pastor Ayrton pela explanação. Pena que o tempo passa rápido e é pouco para discutir um tema bastante abrangente, mas eu creio que foi possível fazermos uma viagem rápida aí, olhando a nossa sociedade a partir do bem comum, a partir da pessoa humana, do Estado e da Igreja. E nós temos aí uns 5 minutinhos para perguntas, se houver, aos painelistas. Se houver alguma pergunta, pois não? Alô? A minha pergunta é direcionada ao professor Carlos. E eu gostaria de saber, você trouxe várias informações interessantes sobre o Estado. E eu comento, eu sou apaixonado pelo tema, apesar de não ter, com certeza, 10% do seu conhecimento. Eu sempre comento com meus amigos essa questão de que se nós dividíssemos melhor o Brasil, talvez isso viesse a solucionar a questão. Mas perante a nossa Constituição, a gente não pode, não deveria falar sobre esse assunto, porque é vedado, né, tu lutares contra a divisão da República. Eu queria saber como a gente poderia, então, abrir esse debate, levar ele em frente para que os nossos políticos entendam e a gente consiga, então, dividir melhor o Brasil, se essa é uma propositura real ou não. Na questão federativa, a Constituição permite, bem pelo contrário. Tem o artigo 18 da Constituição, claramente define que a gente pode subdividir ou anexar fusionar os municípios e pode subdividir ou fusionar estados. Está bem definido ali no artigo 18 da Constituição. Então, isso é possível. O que eu diria a maior dificuldade é fazer uma reforma política de tal profundidade. Isso sim é difícil, porque perante todas as crises que o Brasil passa, eles sempre dizem o mesmo: precisamos fazer reforma política, precisamos fazer reforma política. E eu estudo reforma política de autores desde a década de 40, 50, 60, e propõem reforma política e dizem as reformas políticas, e a gente sabe que precisa reformar a política, mas a gente só vê reformas no sentido de manter o quadro político atual que está aí. É distritão, voto em lista fechada, é só mecanismos de manutenção do status quo. Não há uma política realmente que pense o Brasil para 50 anos, 100 anos. Eu acho que um dos grandes momentos de reformas que ocorrem no mundo e que podem ocorrer no Brasil é quando nós temos crises. E eu acho que esse momento está muito propício por isso, porque a sociologia sempre diz que é nas crises que a gente faz as mudanças necessárias. Então, eu acho que está aí um bom momento, uma boa oportunidade para a gente fazer uma reforma, porque eu acho que a população se deu conta que não é problema de um partido, não é problema de um salvador, não é problema de um presidente, mas é um problema de toda a política. Eu acho que isso está escancarado para o Brasil. Então, se o problema está em toda a política e praticamente em todos os partidos, ou boa parte dos partidos, então a gente precisa pensar qual a política que a gente quer para os próximos 50 anos e fazer uma política de larga escala. Mais algum questionamento? Mais uma pergunta? Mais uma ainda, Mais uma lá, uma só. para encerrarmos. Isso. A minha pergunta, também direcionada ao professor Carlos. A gente percebe, como tu mesmo disse, que o problema está na política como um todo, né? Mas a gente nos parece, assim como tu deixou claro, que também está no judiciário como um todo. Pelo menos numa parte muito específica, que seria a parte maior, a mais poderosa, né, dentro do judiciário. A gente entende que o judiciário, especialmente o Supremo, tem que cumprir anseios sociais, que a política em si, por essa demora de votar lei e tudo mais, não consegue suprir, acaba fazendo
situações, criando situações que eles têm que, por mais que nós não tenhamos votado neles, alterar leis, entre aspas, né, me fugiu o termo agora, alterando ou criando, por exemplo, artifícios para que se possa ter uma evolução social. Cabe a alteração do judiciário como um todo também, cabe alterar não só alterar o Supremo em si também, para que essa política consiga ser renovada. Eu realmente acho que o judiciário também é um dos pilares da reforma política, mas não da macro, talvez da micro reforma. Só dando um exemplo, 70% das demandas judiciais são intentadas contra o Estado. Quer dizer que o Estado não é eficiente e o Estado é o primeiro a descumprir as normas. Então, quem deveria dar o exemplo é o primeiro a descumprir as normas. E vou te dar um exemplo na arrecadação tributária, por exemplo. De todas as execuções fiscais que são judicializadas no Brasil, só 1,17% o fisco consegue reaver. Ou seja, imagina o seguinte, dos 100% de débito tributário, em que existe uma ação judicial ou que é inscrito em dívida ativa e entra em execução fiscal, só 1,17% a gente consegue cobrar. Veja, os Estados Unidos tem uma taxa de cobrança de 80% a 90% do crédito tributário. Então, quer dizer, nós precisamos reformar o judiciário? Sim, mas nós temos que ter leis mais efetivas na cobrança do crédito tributário, na efetivação das leis, na organização. Certo que a organização do judiciário não é boa, eu vou te dar um exemplo. A jurisdição administrativa, pegar em matéria tributária também, demora 7 a 10 anos para você colocar fim a uma questão na esfera administrativa. Tem processos administrativos tributários que demoram 17 anos para concluir. E na esfera judicial, você também tem uma enorme morosidade dentro do Poder Judiciário. Então, até o problema não é a jurisdição de primeira instância ou a segunda instância para o sujeito ser condenado ou ter foro privilegiado. O problema é que os nossos processos demoram muito. É muito tempo, é muita morosidade, é muita litigiosidade no Brasil. O Brasil é o país tem gente que quer contratar advogado há mês, como plano de saúde, quer ter plano advocatício, porque as coisas são decididas no plano judiciário. Recursos administrativos não chegam ao fim sem entrar no Poder Judiciário. Recurso de multa de trânsito cai no Poder Judiciário. Recursos fiscais caem no Poder Judiciário. Decisões administrativas previdenciárias caem no Poder Judiciário. Ou seja, o Brasil vive um momento que quer judicializar tudo. E claro, se não vai para o judiciário, você não consegue ver o seu direito garantido. E de outro lado, o judiciário não consegue dar as respostas que a sociedade espera. Então a gente vê um quadro bastante deteriorado no Brasil, entre o legislativo, o próprio executivo, e tudo isso acaba desaguando no Poder Judiciário, que já não está dando as respostas necessárias que a sociedade espera ou almeja. Ou seja, sempre se esperava que o Judiciário fosse dar essa resposta, e o problema não é do Judiciário, é também do Judiciário, mas também da organização legislativa, da organização do Executivo e da organização do Estado, da organização da forma do Estado, da estrutura do Estado. Então, por isso que nós precisamos fazer repensar. Claro que o modo de composição do STF que é estranho. Um presidente da República indicar 8 ministros do STF, isso jamais aconteceria num país civilizado, em que um presidente indicasse 8 ou 9 ministros do STF fazendo maiorias. A Alemanha, por exemplo, além de ter mandato fixo, é indicado pelo Bundestag, pelo Bundesrat e pelo próprio chanceler com mandato fixo. Ou seja, você está sempre oxigenando as decisões judiciais. Aqui no Brasil, você tem um ministro que fica 35, 40 anos no STF, indicados pelo presidente da República, que pode dominar a alta corte do Brasil, indicando um ministro para que fique lá 35 anos, 25 anos, e, por exemplo, o caso do Partido dos Trabalhadores, que chegou a indicar 8 ou 9 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que mexer na estrutura do Poder Judiciário ordinário, mas também na composição para a criação de uma genuína Corte Constitucional. Vou te dar só um exemplo para encerrar, para não alongar demais. Os Estados Unidos julga 90 casos de controle de constitucionalidade, de 90 a 100, 97, 95 casos por ano de controle de constitucionalidade. O Brasil julga mais de 100 mil casos por ano. Então, isso é um diagnóstico muito claro para a gente ver por que o judiciário está em crise. Porque o legislativo também está em crise, e porque o executivo está em crise, e porque a nossa sociedade não é bem organizada e bem estruturada. Mais uma vez, agradecendo a organização do evento pelo convite, de podermos estar aqui nesse dia,
E agradecendo aqui também aos que participaram, Dr. Vambert, Dr. Carlos e o pastor Ayrton, muito obrigado pelas ponderações e colocações, e devolvemos então a palavra ao cerimonial. Nós agradecemos mais uma vez, então, as participações de Vambert de Lorenzo, Carlos Reverbel, Ayrton Schroeder e Marcos Zimmer no 7º FAS.